Bom dia. Nesta videoaula nós vamos a conversar sobre integrales de linhas de campos vetoriais, né? Ou seja, nós vamos a definir um campo vetorial num domínio que contenha uma curva suave ou regular, né? Para depois definir a integrais de linha desse campo vetorial ao longo dessa curva suave. Vejamos, não, vamos a conhecer curvas tridimensionais, né? Para o caso bidimensional é muito parecido. Então, veja que consideramos um sistema de coordenadas retangulares no espaço tridimensional, certo? Nós temos aqui um sistema de coordenadas espaciais, né? X, Y e Z. É uma curva suave, né? Essa curva suave vamos anotar com gama, aqui, gama. Lembrando que gama é o que? É a imagem de uma função vetorial, né? RT, onde T elevaria de A a B. Ou também podemos escrever assim como o conjunto de uma tripla, né? Nesse caso aqui, a primeira componente da função vetorial, a segunda componente e a terceira componente, né? E T varia de A até B. Então, podemos escrever dessa forma ou dessa forma, né? E também tem outras formas de escrever, né? Através das coordenadas paramétricas. Poderia ser, certo? E vamos anotar A é o ponto inicial, tá certo? Da curva aqui, A. O A tem quais são as coordenadas do ponto A, né? X de A, Y de A e Z de A. Veja que o A ele vai corresponder ao ponto inicial do intervalo, né? B. E o ponto final da curva com B, tá certo? Que seria a imagem da função vetorial RB. Tá aqui, né? E as coordenadas dela vão ser x de B, vírgula y de B, vírgula c de B, certo? Quando t igual a B. Então, veja aqui tem a curva gama, e aqui com o A é o campo vetorial. Vejam aqui a diferença, não foi muito feliz aqui a escolha, mas tudo bem. Aqui tem o A, que é do parâmetro, do intervalo, onde varia o T, né? E aqui A com Z é um campo vetorial, certo? Então, ao longo da curva, nós vamos a definir um campo vetorial, certo? E aqui eu estou denotando aqui um vetor, vou chamar de T, esse vetor aqui está aqui, né? Vamos ver o que significa esse vetor T. Então, vamos a definir o vetor tangente unitário, a curva T. O vetor tangente aqui, definido dessa forma aqui, nós sabemos que o vetor tangente já foi definido em aulas anteriores, né? O vetor tangente é igual à derivada da função vetorial RT, certo? Então, em princípio, o vetor T, ele vai ter componentes, quais são as componentes? X' de T, vírgula, Y' de T e Z' de T. Como queremos considerar o vetor tangente unitário, o que fazemos? Tomamos o vetor tangente e o dividimos pela sua norma ou comprimento, né? Tá como vocês observam aqui. Então, nesse caso, seria, então, o T vai indicar o vetor tangente unitário. Quando a gente parametriza com relação ao comprimento da curva, nós dizemos que quando parametrizamos com relação ao comprimento da curva, nossa integral facilita ou simplifica de forma muito, muito fácil para as contas, né? Mas tem um problema que parametrizar com relação ao comprimento de arco não é muito fácil. Mas uma vez que você consiga, então as contas saem muito fácil. Então, por exemplo, se nós temos, aqui temos a tangente unitária quando o parâmetro é t. Se o parâmetro fosse S, então nós temos, esse aqui seria as componentes do vetor tangente unitário. E se a gente conhece o ângulo que forma o tangente unitário com relação às eixos coordenados, né? Então aqui nós teríamos os cossenos diretores dessa forma que está aqui. Certo? Mas comumente o que nós vamos interessar vai ser com relação a esse aqui, né? Onde a tangente unitária vai ser dessa forma. Você deriva a função vetorial e o divide pela sua norma, tá certo? Obviamente, esse campo vetorial, podemos dizer também que a tangente unitária é um campo vetorial, né? Porque em cada ponto você traz a tangente. Como a curva é suave, né? Então, podemos dizer também que nosso vetor tangente unitário, não? É continuamente ao longo da curva gama. Certo? Agora vamos a definir formalmente integral de linha de segundo tipo, né? Como eu falei, eu usei essa expressão primeiro e segundo tipo para diferenciar, né? Nós vimos na aula passada integral de linha de primeiro tipo, né? Porque
porque era uma função escalar definida num domínio que continha a curva gama. Agora nós vamos a considerar um campo vetorial definido num domínio tridimensional que contém uma curva suave gama, certo? Então, assim, né? Nós temos aqui um campo vetorial que eu notei aqui com A, Z, certo? Cujas componentes são P, Q e R, certo? P, Q e R. Obviamente, o P, Q e R, como ele depende de X, Y e Z, né? Ele está definido em gama, né? Certo? Definido ao longo da curva gama. Então, quando nós temos aqui a integral, essa aqui é a notação, né? Integral ao longo da curva gama, do que aqui tem P vezes diferencial de X, mais Q vezes diferencial de Y, e mais R diferencial de Z, que na verdade, esta aqui nós podemos escrever como um produto vetorial, por exemplo, aqui. Mas primeiro vamos a descrever um pouquinho mais. O P é uma função que depende de X, Y e Z, mas veja aqui, a função gama, a parametrização dela, como vimos na nosso slide anterior aqui, ela vai depender implicitamente do t, né, do parâmetro t. Então, tal que x, y e z são funções de t. Certo? Então, vamos lá. Aqui, obviamente, eu não escrevi aqui x de t, y de t por um motivo óbvio, né? Você escrever aqui, ele ia ser muito longo e não ia couber aqui nessa linha, né? Por isso que eu retirei aqui, mas x, y e z que aparecem em todas as componentes dependem de t. Aqui, veja, aqui tem o x'. De onde que apareceu esse x'? Porque aqui tem uma diferencial de x. Diferencial de x é o quê? É a derivada de x vezes dt. Então, x' e veja que o dt vai aparecer em todos os termos, né? Porque todos os termos estão multiplicados por alguma diferencial. Aqui, diferencial de x, diferencial de y e diferencial de z. Certo? Aqui. Então, diferencial de y é o quê? Y', derivada de y vezes dt. E dz é o quê? Derivada de z vezes dt. Então, dt é o fator comum. Eu coloquei aqui em evidência. Bueno, por isso ficou dessa forma que está aqui. Se a gente observa o que está dentro do colchete, o que está dentro do colchete pode escrever como um produto escalar. De quais vetores, né? Tem o vetor que seria o campo vetorial, tá certo? Que seria, quais seriam as componentes? P, Q e R. E a outro vetor seria o quê? Seria o vetor tangente. Veja que não é unitário, seria o vetor tangente, né? Quais componentes? X', Y', Z'. Então, quando eu faço esse processo que está aqui, seria então o produto escalar. Está vendo aqui? Seria o produto escalar aqui. Não mais são tantos, por definição de produto escalar, o dt ele pode multiplicar a menos um dos componentes. Vamos a multiplicar por R' dt. Então, se eu coloco dentro do produto interno, aqui vai ficar A, R' dt. Aqui fica dt. Mas R' dt é o quê? É a diferencial de R. Certo? Então, geralmente aparece nos livros, né, essa definição de integral de linha, dessa forma que está aqui, não é nada mais que essa integral de linha que está aqui. Tá certo? Obviamente, aqui, essa forma que aparece aqui é mais fácil de calcular. Então, essa integral que está aqui chama-se integral de linha de segundo tipo do campo vetorial A ao longo da curva gama. Tudo certo? Geralmente, na maioria de livros, né, por não dizer quase todos, né, eles definem já a integral de linha de segundo tipo já como uma interpretação, tendo como interpretação física do trabalho que desenvolve um campo vetorial ou uma força, né, quando desloca uma partícula ao longo de uma curva, certo? Como vamos ver agora. Mas essa aqui é a definição formal, sem apelar para os motivos físicos. Bom, aqui, por exemplo, a interpretação física da integral de segundo tipo. Então, vamos anotar, então, a integral de linha de segundo tipo dessa forma que está aqui. Tá certo? Nas nossas contas futuras. Vai ser assim. Bom, com a ajuda das integrales de linha de segundo tipo, vamos a calcular o trabalho que desenvolve uma força quando movimenta uma partícula ao longo de uma curva, certo?
De fato, vamos a considerar uma partícula na curva gama. Vamos aqui, nós temos aqui uma curva gama, está certo aqui? Vamos supor que a nossa partícula é esse pontinho que está aqui. Certo? E A aqui, ele representa a força. Sempre o campo vetorial aqui vai representar a força. A gente vai pegar um deslocamento bem pequenino. Vamos supor aqui, tenho aqui, esse aqui quando é a função vetorial R corresponde ao parâmetro T. Vamos considerar agora, por exemplo, uma ligeira perturbação do parâmetro. Vamos dizer T, vírgula, até T mais delta de T. Delta de T é uma infinitesimal. Tá certo? Uma coisa pequena. Só um minutinho. Não, voltamos aqui. Tá, como eu dizia, né? Vamos a considerar, então, uma pequeno intervalo de t até t mais delta de t, ou um intervalo delta de t, tá certo? Aqui começa a t, e aqui vamos a, que não escrevi aqui, mas vamos supor que aqui seja, aqui onde está o ponteiro, seja r de t mais delta de t, com delta de t muito pequeno, tá certo? Então veja que esse vetor que seria, na verdade, seria qual seria? Seria R de t mais delta de t menos R de t, né? Essa trajetória é linear, mas como o delta de t é pequeno, nós podemos dizer que a trajetória por qual você vai movimentar a partícula, não é certo? Ela vai ser praticamente aproximada pelo arco ds. Também o arco vai ser o arco praticamente que seria ds, vai se aproximar com a aproximação linear, né? Que seria através da tangente. Certo? Tá, feito esse esclarecimento que está aqui, então vejamos aqui, né? De fato, né? Vamos considerar a partícula na curva gama. O trabalho que desenvolve esse campo vetorial, ou a força, né? No intervalo bem pequenino que está aqui, é dado pelo produto escalar, como todo mundo já sabe, né? O produto escalar que seria do campo vetorial ou a força, né? E aqui seria dr. Dr corresponde ao vetor do deslocamento. Na verdade, ele seria o ds, né? O ds, que é a mesma coisa. O ds é aproximadamente com o dr. O que é o ds, né? O ds seria x' s, vírgula, y' s e z' s, né? Ou as componentes de ds. E aqui dr, como já sabemos, é o que? Seria dx, vírgula, dy, vírgula, dz. A diferencial de x, y e z. Certo? Onde dr é a diferencial da função vetorial. E o c delta de t, como eu falei, é suficientemente pequeno, né? Assim, por exemplo, aí esse produto escalar que está aqui, ele vai dizer o trabalho que nós realizamos quando deslocamos uma partícula em um pequeno, aqui, vamos voltar aqui o gráfico. Quando deslocamos, por exemplo, desse pontinho aqui até esse ponto aqui. Então, é um trajeto bem pequeno, tá certo? E nós deslocamos ao longo da direção da tangente. Agora, se nós queremos desenvolver, aliás, encontrar o trabalho que desenvolve ao longo de toda a curva, o que se faz? Faz as somatórias, como todos sempre, a somatória, né? Tal como indica. Faz a somatória, tá vendo aqui? Somatória quando ele vai para infinito, né? E, obviamente, quando você particiona aqui, já coloquei o RI, essas coisas. Quando você particiona, você escolhe pontos que estão dentro do intervalo, né? Aqui. Se essa soma que está aqui existe, né? Então, essa aqui seria a integral de linha de segundo tipo. Ou seja, você pode interpretar, então, a integral de linha de segundo tipo como sendo o trabalho que desenvolve uma força, ou nesse caso, o campo vetorial seria uma força, né? Ao longo de uma curva. Quando desloca a partícula, né? Ao longo de uma curva. Movimenta, né? Tudo bem? Se alguma dúvida? Tudo bem, então, vamos agora considerar alguns exemplos para saber como se calcula as integrales de linha de segundo tipo. Esse aqui é o gráfico para complementar a definição.
Bom, o próximo exemplo que vamos a considerar vai ser o quê, né? Veja que tem a força, que eu vou anotar agora com F. Aqui tem as componentes da força, né? X, vírgula, menos 2x ao quadrado, y quadrado z, vírgula, xz são as componentes da força. Ou pode escrever como combinação linear, como está aqui, dos vetores ortonormais I, J, K, né? Vê o que faz essa força. A força vai deslocar uma partícula de um ponto M, com coordenadas 2,00, até o ponto N, com coordenadas 0,2, 3 pi meios, tá certo? Esses pontos M e N, eles se encontram na hélice circular. Então, a curva em questão é a hélice circular, cuja parametrização é dada por essas funções que estão aqui. O T maior ou igual a zero. Só que o que significa isso, né? Você tem a hélice circular. Veja que a hélice circular, como já foi definido, né? É uma curva que se vai envolvendo ao longo de um cilindro, não é? Ou para cima ou para baixo. Nesse caso, vai para cima, porque o parâmetro aqui é positivo, né? E o coeficiente de Z é 3, positivo. Tá vendo? O Z é positivo. Então, ele se vai enrolar para cima. Tá certo? Mas veja aqui, como a hélice circular é uma curva infinita, mas nós queremos contar o trabalho não ao longo de toda a curva infinita, queremos de um ponto até outro ponto. Qual é o ponto? O ponto em questão é o ponto M, aqui, e outro seria o ponto N, de M a N, certo? M e N têm suas respectivas componentes. Certo? Então, queremos calcular o trabalho que desenvolve a força F para deslocar uma partícula do ponto M até o ponto N quando se movimenta ao longo de esta hélice circular. Tudo certo? Então, nós já temos a fórmula pronta, né? A fórmula pronta é a integral de linha de segundo tipo aqui. O A vai ser nossa força, que já conhecemos. Precisamos calcular o dr. Veja que o dr, ou a diferencial dr, ele depende da parametrização da curva. E, obviamente, depende do parâmetro t. Varia de onde até onde. Então, nós precisamos calcular isso aí. Vamos aqui. Olha, nós temos aqui a hélice circular, mas não é assim? Tá. Nós temos um ponto M que está na hélice circular. Esse ponto M, veja aqui, a primeira componente igual a 2, a segunda 0 e 0. Então, vamos observar. A primeira componente está aqui. A segunda está aqui. E a terceira aqui. Então, queremos encontrar qual o valor de T que corresponde ao ponto M. Ou seja, de tal forma que o X seja igual a 2, o Y seja igual a 0 e o T seja igual a 0. Observando aqui, observamos que o Z é igual a 0 somente se T é igual a 0. Tá certo? E aqui também observamos que quando T é igual a 0, o seno é igual a 0. Então já temos que o Y e Z, quando T é igual a 0, são 0, né? Certo? E aqui, quando o T é igual a 0, o cosseno é igual a 1. Então é fácil ver que ao ponto M corresponde o valor de T igual a 0. Certo? Agora queremos saber qual o valor de T que corresponde ao ponto N. Também é fácil ver, né? É fácil, melhor olhar a terceira componente. A terceira componente tem que ser igual a 3 pi meios. Obviamente, qual o valor de T que corresponde à terceira componente de N? Obviamente, quando T é igual a pi meios. Não é? Porque quando T é igual a pi meios, também o seno de pi meios é igual a 1, 2. E aqui também corresponde com isso. E quando é pi meios, o cosseno de pi meios é 0, né? Então, a primeira componente é 0. Então, ao ponto N corresponde o valor de T igual a pi meios. Então, o que significa? Nós vamos integrar pela hélice circular quando T varia de 0 até pi meios. Tudo certo? Agora vamos calcular o dr. Esse aqui, o dr. A diferencial dr. A diferencial dr também é fácil de calcular. Essa seria a diferencial de x vezes o vetor ortonormal I mais diferencial de y vezes o vetor ortonormal j mais diferencial de z vezes o vetor ortonormal k. Diferencial de x. O x não está aqui, né? Pega a diferencial. Primeiro pega a derivada, que seria menos 2 seno de t. Certo? Vezes dt. Agora vai pegar a derivada de y, da diferencial de y. Seria a derivada dela, seria 2 vezes cosseno de t vezes dt. Tá aqui. E por fim, a diferencial de z, que seria a derivada de 3t, que daria 3 vezes dt. Certo?
Você já tem todos agora, né? Agora vamos a integrar. Então, o trabalho que eu vou desenvolver a força F é dado por essa fórmula aqui. Aqui temos a curva gama. Veja aqui, ó, aqui temos dois vetores. Aqui teria, o primeiro seria o vetor F. Estou colocando aqui. Tudo certo? Escalar, produto escalar como o vetor dr. Está aqui. E agora vamos a substituir, né? Veja que vamos a usar a parametrização da curva, que seria a hélice, né? Vamos a trocar onde tem x, vamos a trocar por 2 cosseno de t. Onde tem y, vamos a trocar por 2 seno de t. E onde tem z, vamos a trocar por 3t. E, obviamente, vamos integrar de 0 até π meios. Certo? Tá como está aqui. Aqui, aqui nessa linha que está aqui, eu já deveria trocar de 0 a π meios aqui. Porque já estou substituindo x por 2 cosseno de t, tá vendo aqui? 2 cosseno de t, menos 2 vezes xy. O x é 2 cosseno de t, y é 2 seno de t. Quando eu faço aqui as simplificações, vou obter essa que está aqui. Vírgula, e a terceira componente é xy, né? Vai ficar 6t cosseno de t. Esse aqui com relação à força, né? Tá. Esse aqui é o vetor da força. Multiplica escalarmente por dx, dy, dc, que foi calculado no passo anterior, né? Se você quer as componentes, qual vai ser? Menos 2 seno de t, vírgula. 2 cosseno de t, vírgula, 3 e 3. Fechou parênteses, todos, como todos têm um fator comum, tá vendo aqui? Que é dt, multiplicado por dt. Tal como está aqui, vendo? Colocou aqui tudo. Aliás, eu coloquei aqui o dt, diretamente. Depois vou colocar em evidência. Aqui e aqui, certo? Aqui aqui nesse segundo vetor que está aqui, vou colocar o dt em evidência. Então, vou colocar fora do vetor. Na verdade, aqui, 3, né? Na verdade, era para colocar dt, e esse dt aqui era para escrever fora do produto escalar. Certo? Tá. Eu ouvi esse passo, eu fiz direto. E agora vamos a usar a definição de produto escalar. Multiplicamos as respectivas componentes, né? A primeira componente desse vetor aqui multiplica com a primeira componente desse vetor que está aqui. Lembrando que dt já escrevemos fora do produto escalar. Certo? Fazendo aqui, daqui. E agora, mais a segunda componente que está aqui, multiplica com a segunda componente que está aqui. Aqui vai dar menos por mais, dá menos, por isso é menos aqui, né? E por último, mais a terceira componente aqui com a terceira componente que está aqui. Então vai ficar 18 dt. E tudo isso multiplicado por dt. Bom, agora já questão de integrar, né? O que eu fiz aqui é que eu dividi a integral em três integrais. A primeira integral seria com relação a S, a segunda com relação a S e a terceira com relação a S. E escrevendo as constantes fora da integral. Tá certo? Essas integrais são relativamente fáceis de encontrar, né? De fato, são muito fáceis de calcular, né? Então, a terceira, talvez a que vai ter mais dificuldade é a terceira linha. Dificuldade porque vai precisar integração por partes aqui, para calcular. Nas outras é mudança de variáveis. E assim nós temos, fazendo as simplificações, né, respectivas, nós vamos ter que o trabalho vai ser 9π menos 76 sobre 3. Professor, Oi. Naquela integral ali, seno de 2t dt, o senhor esqueceu de colocar π meios ou é porque mudou o limite? Π meios, com certeza. É π meios. Π meios. Sim, acontece a veces esse tipo de erro. É π meios, claro, todo é π meios. Porque, na verdade, para integrar a primeira foi fácil. O que eu fiz? Eu multipliquei por 2 e dividi por 2. Mas aqui, então, o 4 que está aqui, eu escrevi 2 vezes 2. Então, 2 fator passou aqui. E aqui ficou o seno de 2t. Depois ficou o seno do ângulo duplo. Claro, aqui foi π meios. Não tinha percebido isso aí. Eu revisei toda ontem à tarde, não vi isso. Tudo bem? Mais alguma dúvida com relação ao desenvolvimento? Vamos mais um exemplo.
Veja que nós temos aqui, dada a força, F, e aqui tem as componentes, né? X ao quadrado y, e a outra componente é x menos 2y, certo? Aqui tem uma força bidimensional, certo? Queremos encontrar o trabalho que realiza esta força para deslocar uma partícula do ponto A com coordenadas 0, 0, até o ponto B com coordenadas 1, 1, ao longo da parábola, né? A curva em questão agora é a parábola que é definida pela função y igual a x ao quadrado, tá certo? A parábola também, de novo, é uma curva infinita, tá certo? Se você não dá limitações para x, é uma curva infinita, né? Aqui, obviamente, é uma curva que se abre para cima, né? Se pode dizer é côncava para cima. Na verdade, em análise tem a palavra convexa. Convexa é quando se abre para cima e côncava para baixo. Mas, para evitar esse tipo de linguagem, né, vamos usar côncava para cima, né? Se fosse negativo o coeficiente x ao quadrado, seria côncava para baixo. Tá certo? Se não temos limitações para o x, então seria uma curva infinita. Mas vejam aqui, nós só estamos interessados quais pontos da parábola? Dois, né? O ponto A, que é a origem, até o ponto B, que componentes 1, 1. Então, queremos encontrar o trabalho que desenvolve essa força para deslocar uma partícula do ponto A até o ponto B. Primeira coisa que temos que fazer, né, é encontrar a parametrização da curva. Sabemos que é uma parábola, mas vamos a parametrizar. Nós estamos já familiarizados quando a curva é parametrizada com relação ao parâmetro t, certo? Agora são coordenadas retangulares. Mas nada impede aqui, por exemplo, aqui nós podemos parametrizar podemos escolher um parâmetro como se fosse x. Então, x é igual a x, portanto, y vai ser x ao quadrado. Tá certo? Essa seria a parametrização da curva. Aqui, se não querem trabalhar com x, podem colocar x igual a t, então y vai ser igual a t ao quadrado. Aqui, diferencial de x vai ser a mesma, porque quando toma diferencial de x, aqui vai ser diferencial de x. Aqui. É a mesma. E aqui, diferencial de y vai ser igual a quê? A derivada de x ao quadrado, que dá 2x, vezes diferencial de x. Já temos, né? O que está faltando aqui é saber os valores de x que corresponde ao ponto 0, 0. É fácil observar quando tanto a abscissa e a ordenada são 0, né? Significa que o x é igual a 0. Porque quando x é igual a 0, tem y igual a 0. Tá certo? Então, ao ponto A corresponde o valor de x igual a 0. Para o ponto B também é fácil saber, né? Para o ponto B, quando x é igual a 1, y também vai ser igual a 1. Mas alguém pode dizer, mas o x também pode ser menos 1. De fato, pode ser menos 1, porque quando o x é igual a menos 1, a y é igual a 1. Só que aqui não está falando que o x é igual a menos 1, é 1. Bom, então podemos ter, ou seja, o valor da ordenada 1 para dois valores de x, tanto 1 como menos 1. Mas como aqui indica que o x é igual a 1, então desconsideramos o negativo. Tá certo? Então já encontramos isso aqui. Então vamos usar a definição, né? O trabalho aqui vai ser integral de linha ao longo da curva gama. Aqui temos então o produto escalar de f com dr. Tá? O f está aqui. Vejam, aqui já estou colocando. Ainda não. Eu coloquei as componentes do vetor f, né? Aqui tem a primeira componente. E aqui a segunda componente. Certo? Então, entre parênteses está o vetor força. E no segundo parênteses, vírgula, está a componente de dr, né? Ou seja, diferencial de x com diferencial de y. Certo? Qual é o próximo passo aqui? Vamos realizar multiplicar o produto escalar, né? O primeiro fator aqui, multiplica com o primeiro fator que está aqui. Então, ficou essa expressão que está aqui. Mais a segunda componente do vetor força com a segunda componente da diferencial de R. Aqui. E aqui vamos a substituir agora o y por x ao quadrado e dy por 2x dx. E vamos a integrar com relação a x, né? Com gama, a curva. Essa parábola que seria o x vai de 0 até 1. Certo?
Substituye aqui x ao quadrado, o y é que é x ao quadrado, é x. Então, é x menos 2y, x menos 2x ao quadrado, tá aqui, né? Diferencial de y é que é 2x dx, certo? E aqui, obviamente, ordenando, fazendo as operações, vamos a ter essa expressão que está aqui, certo? E aqui só integrar, não é certo? A primitiva de x ao quadrado é x5 sobre 5. x5 sobre 5, né? A primitiva de 2x ao quadrado vai ser 2x ao cubo sobre 3. E a primitiva de 4x ao cubo é x4. Tá certo? E vamos avaliar pela teorema fundamental do cálculo, né? Ou a fórmula de Newton-Leibniz, né? De 0 a 1. Tá certo? Aqui vai dar 1/5. Aqui vai ficar 2/3. Aqui vai ficar menos 1. Realizando essas operações, finalmente vamos ter que é igual a menos 2/5. Então, o trabalho aqui é negativo, né? Menos 2/5. O trabalho pode ser negativo, né? Aí a turma de física poderia explicar, né? Por que o trabalho é negativo. O que acham? Alguém aí? Da turma da física ou de geofísica? Por que o trabalho é negativo? Fazer tarefa de casa, então. Vocês averiguaram por que o trabalho é negativo. Tem que ver com a direção da força, né? Tudo certo, então? Vamos passar para o próximo slide. Bom, vamos aqui a elencar algumas propriedades da integral de linha de segundo tipo. Tá como foi feito para a integral de linha do primeiro tipo, né? Aqui, vejam aqui. Para a existência da integral 0, a integral 0,3 é aquela integral que nós escrevemos a integral de linha de segundo tipo. Eu vou voltar só para vocês lembrarem, né? 0,3. Aqui. 0,3 é isso aqui. Certo? Bom, vamos voltar aqui. Veja aqui, né? Para aquela integral de segundo tipo, né? Para que exista essa integral 0,3, é necessário que as funções, esses P, Q e R, são as componentes do campo vetorial, certo? Para que exista a integral, bom, podemos dizer que essas funções que estão aqui sejam integráveis. E uma coisa simples, dizíamos, né? Se o campo vetorial é contínuo, então existe essa integral que está aqui. Uma coisa mais fácil de dizer, né? Que, por exemplo, quando você estuda funções, se a função é contínua em um intervalo aqui, então ela é integrável. Para campos vetoriais também é a mesma coisa, né? Então, só exigir que as componentes desse campo vetorial sejam integráveis, ou sejam contínuas, aliás, né? Para dizer que essa integral existe. Certo? Essa é a primeira propriedade. Agora, vejam aqui, né? Nós podemos escrever aqui, nós temos aqui a integral do segundo tipo, tá vendo aqui? Fórmula. E nós podemos escrever isso aqui como quando a parametrização da curva é com relação ao comprimento da arco, nós podemos escrever assim. Aqui simplifica bastante quando a gente conhece o ângulo que forma o vetor tangente unitário com relação aos eixos coordenados. Certo? Pode ser usada essa fórmula quando nós temos a parametrização com relação ao comprimento de arco. A integral de linha do segundo tipo, ele vai mudar de sinal quando mudamos a orientação da curva gama, certo? Orientação de uma curva, nós dizemos quando você vai no sentido de crescimento, o crescimento do parâmetro. Então, assim, quando você percorre a curva em sentido, por exemplo, a convenção em sentido anti-horário, então a curva está orientada positivamente. E quando você percorre em sentido horário, a curva está orientada negativamente. Se você muda a orientação, o que vai acontecer? Vai mudar o sinal da integral desse tipo. Acontece a mesma coisa quando você vai integrar e você muda os limites de integração. O que acontece? Você mudou o sinal.
muda o sinal da integral. Aqui em integrales de linha de segundo tipo acontece a mesma coisa. Se você, por exemplo, entrou com relação aqui a orientação de uma curva que estamos chamando gama menos, né? Esse gama menos aqui, ele representa a orientação contrária à curva orientada a gama, tá certo? Aqui, por exemplo, se você integrar isso que está aqui, esse integral aqui, com relação à curva gama, né? Desconsiderem esse menos aqui. Se você integra com relação e vai mudar o sinal, ou aliás, vai mudar a orientação, então o que vai acontecer? Vai multiplicar por menos a integral. Mudou a orientação, mudou de sinal. Diferentemente das integrales de linha de primeiro tipo, que decíamos que a integral independe da parametrização. Ou seja, se você mudar a orientação integral de linha de primeiro tipo, não mudava a integral. Mas aqui, integral de linha de campos vetoriais ao longo de curva, se você muda a orientação da curva, mudou o sinal. Tudo certo? E aqui um caso particular, né? Eu tenho aqui o ponto A com essas coordenadas, x, a, y, a, z, a, e ponto B com essas coordenadas, x, b, y, b, certo? Então, por exemplo, se eu quero integrar essa aqui, essa integral aqui é integral de Riemann, tranquilamente, ¿ves? Aqui, a integral seria, aqui estou integrando com relação a x. E que estou integrando? A função identidade, a função 1. Portanto, o resultado vai ser xb menos xa. E aqui, outro caso particular, né? Estou integrando com relação a y. E qual a função? A função identidade. Então, o resultado vai ser yb menos ya. E a terceira a mesma coisa. Estou integrando com relação a z, a função identidade. Então, o resultado dessa integração aqui vai ser zb menos z. E uma propriedade importante é a propriedade aditiva, né? Veja aqui, vamos considerar no espaço tridimensional, R3, uma curva suave gama, né? Veja que gama, ela é definida de A até B. De A a B. Mas aqui, se C é um elemento intermediário entre A e B, ou seja, o C é maior que A e menor que B, certo? Tais que, no intervalo AC, eu vou definir uma curva gama 1. E no intervalo CB, a curva gama 2. Então, o gama vai ser igual a gama 1 união com gama 2. Portanto, né, se nós queremos integrar um campo vetorial ao longo da curva gama, é a mesma coisa que integrar esse campo vetorial ao longo da curva gama 1 mais a integral desse campo vetorial ao longo da curva gama 2. Obviamente, essa identidade tem sentido se existe essa integral que está do lado esquerdo e existem essas duas integrais que estão do lado direito. Se ao menos uma delas do lado direito não existe, né? Então essa identidade não tem sentido. Bom? Bom, e para terminar, vamos a considerar o último exemplo. Veja aqui, eu tenho aqui um campo vetorial bidimensional, F, né? Quais são as componentes dela? 2A menos Y, e a segunda componente é X. Então, um campo vetorial, né? Esse campo vetorial está definido em um domínio que contém a curva gama. Essa curva gama em questão é o cicloide. Certo? Nós já vimos quando usamos curvas cicloide, né? Cicloide é aquela curva que é o lugar geométrico de que um ponto fixo num círculo, né? Quando você faz rodar ao longo de uma superfície, uma mesa lisa, por exemplo, né? Então, a cicloide é o lugar geométrico que descreve um ponto fixo, né? Quando ela num círculo, quando ele gira ao redor, né? Em torno de uma superfície suave, lisa, né? Tá certo? Então, aqui tem ao longo de um arco de cicloide, gama, né? Aqui temos a parametrização da cicloide. A parametrização, que, como sabemos, é esse que está aqui, esse Y. Esse A que está aqui, ele é o mesmo desse A que está aqui, do campo vetorial, certo? E aqui, como queremos só um arco da cicloide, então o T02π, tá certo? Porque o cicloide, se você continua rodando o círculo, ele vai ter muitos arcos, tá certo? Vai repetir. Então, nós queremos só o primeiro arco, de 0 a 2π. Então, nós queremos calcular, então, a integral de linha de segundo tipo, ao longo da curva gama, que é o cicloide, né?
desse campo vetorial, F, definido aqui acima, né? Ao longo dessa curva. Tá certo? Praticamente nós temos todo aqui. Todos os elementos, né? Só precisamos calcular o dr. Então, aqui nós podemos escrever, aqui temos a notação paramétrica, as equações paramétricas da cicloide. Vamos escrever em forma de função vetorial. Que seria aqui, né? Aqui tem a primeira componente, vírgula, aqui temos a segunda componente. Tá certo? Essa aqui seria a função vetorial. E aqui vamos a pegar a diferencial de R, que seria a diferencial da primeira componente. Aqui vejam que aqui é vezes dt na primeira, tá certo? Eu já coloquei fora porque nas duas componentes vai aparecer dt. E aqui você deriva e multiplica por dt. E aí depois aqui coloca o dt em evidência. Tudo certo? Já temos o dr, já temos f e sabemos qual é a curva gama e muda de onde a onde, né? Então já podemos substituir. Então calcular essa linha, essa integral de linha de segundo tipo, vai ser aqui. Aqui temos as componentes do vetor força e aqui temos as componentes da diferencial de R. Substituindo e aqui, obviamente, o t vai de 0 a 2π, né? Porque estamos agora, vamos direto com relação a delta. E aqui, realizando as devidas simplificações e multiplicações, né? Nós temos esse que está aqui. Em final de contas, vamos a ter esse integral que está aqui. Esse integral que está aqui, integramos por partes. Integra por partes. E chegamos novamente a esse integral de linha de segundo tipo, que o valor vai ser menos 2π a quadrado. Certo? E com isso nós vamos a terminar nossa videoaula de hoje.